Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Oremos. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, como vai? Então, hoje nós daremos continuidade à nossa sequência de formações de introdução às Sagradas Escrituras. Eu sou o seminarista Hudson, da paróquia Maria Auxiliadora em Arniqueiras, e hoje, nesse segundo vídeo, nós trataremos sobre dois importantes temas, sobre a revelação de Deus e sobre a tradição e as suas formas. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, a primeira formação, eu aconselho que você pause esse vídeo e assista primeiro o outro, porque lá lançamos alguns fundamentos que eles serão essenciais para a gente continuar com as nossas formações. Você não precisa se preocupar, porque essas formações elas vão ficar salvas no canal da paróquia e você pode a qualquer momento, a qualquer horário, ter acesso a elas. Então, para que a gente possa bem aproveitar dessas formações, seria muito interessante que, passo a passo, você fosse acompanhando essas videoaulas. Eu também sugiro que você tenha em mãos o material do curso. É uma apostilazinha que foi disponibilizada já no link da descrição do vídeo, tanto do curso anterior quanto dessa semana também vai estar aí na descrição. Então, que você possa tê-la em mãos. Pode ser no seu celular, no seu computador, se você não conseguir tê-la impresso, porque nós vamos dar continuidade nos utilizando dessa apostila, desse mecanismo. E num dado momento, na página 3, tem um pequeno esqueminha que nós vamos então fundamentá-lo e explicá-lo parte por parte. Então hoje nós falaremos a princípio sobre a revelação. Se lembram que no vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a noção de palavra de Deus, sobre revelação e sobre Bíblia. Palavra de Deus e Bíblia, nós explicamos brevemente o seu significado. E aí, aquele círculozinho do meio sobre a revelação, nós então vamos dar continuidade nesse dia de hoje. O que é a revelação? A revelação é autocomunicação, é o ato de Deus dar-se a conhecer. É pela revelação que nós conhecemos a Deus. Deus se revela a nós. Esse ato em que Deus vem ao nosso encontro, nós o chamamos de revelação. Na criação do mundo, Deus decide comunicar-se primeiro, por meio da revelação natural. Os seres que participam da própria essência do Criador manifestam um traço, um vestígio do próprio Criador. Assim, Deus revela sua existência a partir de suas próprias criaturas. Deus é muito superior, então, a tudo aquilo que nós conhecemos ou que nós podemos chegar a conhecer. Logo, o conteúdo da revelação não encerra o ser de Deus, de modo que conhecer Deus unitrino não parte de evidências,
não está na competência humana. É ato livre de Deus se dar a conhecer desse modo mais profundo. Então, quando Deus nos criou, quando Deus criou o mundo, criou o universo, criou os seres que nele habitam, parte da sua obra de criação tem inscrito uma evidência primária do Criador. Como assim? O homem, contemplando a natureza, contemplando as criaturas e até contemplando a si próprio, ele pode chegar a uma intuição primária da pessoa de Deus. Ele pode, assim, formular no seu intelecto, a partir desses dados que são naturais, a existência de um ser supremo. Essa revelação é chamada revelação natural. É a revelação que os filósofos chegaram, olhando para as coisas, para as criaturas, a perceberem o traço de um ser superior. E chamaram esse ser superior de Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai falar que o homem é capaz de Deus. Ou seja, o homem, pelo seu intelecto, ele pode chegar a essa intuição de que Deus existe. Mas ter uma intuição de que Deus existe e saber quem Deus é, são coisas já distintas. São coisas que vão um pouco além das nossas competências. Por isso Deus, de uma maneira além da maneira natural, ou seja, de uma maneira sobrenatural, também se revela. Também entra em contato com o homem, com a humanidade, na sua história, porque o lugar próprio do homem é a história, e na história se revela. Se revela de maneira com que o homem possa conhecê-lo a partir de suas próprias intuições. Então, Deus se comunica com o homem de uma linguagem humana, de uma linguagem que é acessível aos seres humanos. A isso nós chamamos condescendência divina. A condescendência divina é o ato de Deus se esvaziar da sua condição divina para estar em contato com a humanidade. Falar da humanidade frente a frente e assim dar-se a conhecer. Portanto, Deus revelou-se na pessoa de Jesus Cristo, por palavras e obras. Deste modo, o que Deus diz se confirma fazendo. Essa forma de revelação, ela é dita então sobrenatural e é o plano da salvação, dada na história, lugar próprio dos homens, sob a forma de um fato objetivo, a encarnação. Então, por Deus foi traçada de maneira gradual e progressivamente sua economia da salvação, que passou de uma antiga aliança até a sua encarnação na plenitude dos tempos, donde se deu sua nova e eterna aliança. Enfim, na encarnação, a revelação tornou-se pública e universal, dando-se por encerrada até a morte do último dos apóstolos. Ainda que a compreensão acerca da revelação ela possa ser aprofundada, que é de onde, aliás, que se justificam e se compreendem as revelações privadas. Finalmente, 2 pressupostos sobre a revelação. Primeiro, a revelação pressupõe a fé. Segundo, revelação pressupõe o conhecimento da pessoa de Deus. Então veja só, Deus se revela, se apresenta ao homem. Como Deus se revela e se apresenta ao homem? Primeiro, de uma maneira natural, na própria criação, nas próprias coisas e até observando a nós mesmos, nós podemos chegar a uma intuição da existência de Deus.
Mas isso não é o bastante, isso não é o suficiente para nós conhecermos a Deus mais profundamente. Deus mesmo, num ato livre, se revela a nós. Vem ao nosso encontro. É diferente do relato da Torre de Babel, onde os homens tentam construir um monumento que chegue até Deus, que chegue até as alturas. E Deus, que vê aquele monumento ser construído, o derruba e confunde todos os povos. É assim que a Bíblia explica, por exemplo, a origem diversa das línguas. Não é o homem que vai chegar à altura, não é o homem que vai se elevar até a pessoa divina, mas é Deus que foi se rebaixando até chegar ao nosso mesmo nível. Isso aconteceu com um povo específico, num momento histórico específico e objetivo. Ali na Palestina, ali no Oriente Médio, Deus separa então um povo, faz com esse povo uma aliança e de maneira progressiva e gradual vai se revelando cada vez mais aos poucos. Até que num dado momento, e esse momento é chamado de a plenitude dos tempos, o momento propício, Deus dá ao homem uma revelação definitiva. Essa revelação ela é dita sobrenatural, assim como aquelas revelações que foram feitas nas alianças. É sobrenatural porque parte de Deus, parte de uma iniciativa que vai além do dado criado. É Deus que vai se manifestando. Até que na plenitude dos tempos, na encarnação do Verbo, essa revelação se torna pública a todos. Deus se revela a todo o gênero humano. Ainda que a aliança tenha começado com um povo específico, com uma família específica e os seus descendentes, em Cristo a revelação toma proporções universais. Jesus Cristo se revela a todos. E a esse passo, nós poderíamos nos perguntar, como que Cristo se revela a todos, se depois de um dado momento, vivendo com os apóstolos, ele morreu, foi crucificado, ressuscitou e tornou aos céus? Porque para todos chegarem a esse conhecimento da verdade, como então que Cristo, já junto do Pai, continua tornando acessível essa revelação pública? Então esse é o movimento que vai começar a acontecer de transmissão da verdade revelada. Como que se deu essa transmissão da revelação? Ela se deu por meio de uma tradição. Uma tradição que foi colhendo as verdades da revelação pelo próprio envio missionário de Cristo. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, começando ali com os apóstolos, começando com os primeiros discípulos, essa revelação foi se difundindo. E até a morte do último dos apóstolos, essa revelação vai tomando então um caráter universal. Após a morte do último dos apóstolos, a revelação pública se encerra. Tudo que Deus quis revelar, tudo que é necessário para a nossa salvação, para o conhecimento de Deus, já foi revelado. Não será mais nada adicionado a esta revelação pública. Sobre isso, o Catecismo da Igreja Católica vai nos dar um esclarecimento. No número 66. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente, ao longo dos séculos, todo o seu alcance.
Isso quer dizer que, embora tenhamos em mãos todo o dado da revelação, nem tudo que foi revelado está explicado. Nem tudo que foi revelado foi ainda aprofundado até a sua plenitude. E é daqui que nós explicamos as ditas revelações privadas. É quando Deus inspira a alguém, de maneira particular, algo que sirva para aprofundar aquilo que já foi revelado. Então, todas as revelações aos santos, as aparições aos santos, essas experiências místicas, as aparições da Virgem Maria, elas não adicionam em nada o conteúdo da revelação. Elas só servem de auxílio, de suporte, para que nós possamos, então, aprofundar a verdade revelada. As Sagradas Escrituras, porém, nascem de um processo muito complexo. E nós veremos mais adiante. Por ora, vale então refletirmos sobre alguns pontos introdutórios. A Bíblia que temos em mãos foi escrita, compilada, reunida através de várias tradições, que nasceram primeiro de forma oral e, com o decorrer dos anos, e diante de necessidades diversas, foi aos poucos sendo passada para o papel. Isto é, passou de tradição oral para tradição escrita. E é fácil supor que nesse processo histórico ordinário, primeiros fatos fossem narrados boca a boca, como uma forma de contar, de relembrar os fatos, de ensinar às novas gerações e até outros povos e etc. Com o tempo, a comunidade que ia crescendo, para não se perder aquilo que era essencial, começou a escrever aquilo que continha mais importância. Isso no plano humano, porque no plano divino, aqueles escritos, eles estavam sendo inspirados. Deus inspirava para que a essência, para que o fundamental fosse registrado, tanto na sua linguagem, quanto no seu conteúdo, para que a revelação sobrenatural chegasse a seu ápice. Afinal de contas, é Deus que cria, sustenta e dirige a história. Com o tempo, vão então se diferenciando as várias formas de tradição da única e sagrada tradição, com T maiúsculo, que é um sólido edifício, erigido sobre o fundamento dos apóstolos e que permanece perene e imutável, a qual nada se tira e nada se adiciona. Então Deus se revela, se revelou a nós, e para que nós pudéssemos participar, então, da verdade revelada, Deus inspirou os apóstolos, deu-lhes o envio missionário para que eles propagassem a boa nova. Para que eles fossem, então, primeiro, os intérpretes dos eventos da encarnação e que depois contribuíssem para difundir a verdade revelada. Então, esse esquema que tem aí na página 3 do arquivo que eu enviei para vocês, ele serve como um suporte para que nós possamos, então, entender melhor como que isso aconteceu. Então, eu vou pedir que você abra aí o esquema na página 3 e nós vamos ir falando parte por parte dele. Eu vou aqui citar várias passagens bíblicas e eu peço que, se você assim preferir, você preste primeiro atenção nessa explicação e depois você tome nota. Se você quiser, você pode voltar ao vídeo depois. Porque eu vou falando uma porção de passagens bíblicas e também de referências do magistério da igreja, que eles vão nortear então e dar sequência a esse nosso estudo.
Então, na página 3, nós começaremos. Então, esse esquema da página 3, ele já está completo e nós vamos fazer um itinerário parte por parte. Como que se dá esse itinerário? Primeiro, com Deus. Deus é a primeira parte e é a parte mais importante. Deus que existe antes de tudo. Deus que existe na eternidade, que não tem princípio e nem fim. E que, num dado momento, resolveu criar. E ele criou o mundo, criou as coisas, criou o ser humano. A partir da hora que Deus cria e criando, deixa então uma assinatura na sua obra, o homem pode, por suas próprias forças, conhecer um vestígio de quem é o Criador. É como se nós nos colocássemos diante de um quadro, de uma pintura, e contemplando a beleza daquela pintura, daquele quadro, nós intuíssemos: alguém pintou. Alguém foi o criador desta obra. Assim, a natureza, as coisas servem para nós dessa maneira, para mostrar que veio de alguém, veio de um intelecto, veio de uma mente. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, o evangelista vai falar: Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. O que significa dizer que Deus é Espírito? Ora, o que tem em comum nos seres espirituais, e nós também o somos, é a inteligência, a vontade e a liberdade. Ou seja, Deus conhece, Deus quer e Deus é livre para fazer o que quer. Nesse sentido, o que Deus quis? Deus quis criar-nos e Ele nos criou. E Deus conhece a nós profundamente e conhece a si próprio profundamente. Esse Deus que se conhece profundamente decide então livremente dar-se a conhecer. É isso que nós chamamos então de revelação. Num primeiro momento, a revelação natural, que não parte nem tanto dessa iniciativa ativa de Deus, mas que nós mesmos podemos, contemplando as coisas, chegar a essa primeira intuição, e depois, de uma maneira sobrenatural, Deus vai conformando e fazendo a sua aliança. Na primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 7 a 8, São João vai dizer: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa segunda afirmação é uma afirmação muito importante. Dizer que Deus é amor. O que significa dizer que Deus é amor? O amor, ele é uma relação. O amor é a relação de alguém para com o outro, ou até de alguém para consigo mesmo. Antes da criação, o que Deus conhecia? Deus conhecia a si mesmo. Antes da criação, a quem Deus amava? Deus amava a si mesmo. Por quê? Porque se conhecia totalmente. Depois que cria o mundo, que cria o homem, que cria as coisas, passa a amar também a sua criação e passa a se relacionar com ela. E nesse desejo de amar e de dar de si, nasce então o desejo de Deus de se revelar mais profundamente, para que nós o conheçamos como é Pai
Filho e Espírito Santo. Conhecer a Deus uno e trino não parte das evidências da criação. Não parte da revelação natural, parte da revelação sobrenatural. E esse processo, que aconteceu de forma gradativa, tem então o seu ápice na encarnação da palavra de Deus, do Verbo de Deus que se fez carne. E assim, nessa revelação pública, tudo que Deus queria revelar de si mesmo, ele já revelou. Ele já nos disse. Primeiro, o que Deus nos revelou? Revelou-nos as pessoas divinas. Revelou que é Pai, Filho e Espírito Santo. Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Nós vamos conhecendo que Deus é muito mais do que um criador. É Pai. Vamos conhecendo que Deus também é Filho. Provérbios, capítulo 8, versículos de 22 a 31. O Senhor me criou como primícias de suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade fui formada, antes de todas as suas obras dos tempos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Vocês podem perceber que alguns verbos aqui estão no feminino. Desde a eternidade fui formada, ainda não havia abismo quando fui concebida. É porque o livro dos Provérbios aqui fala da sabedoria. Ora, quem é a sabedoria de Deus? É o fruto que Deus gera de seu próprio conhecimento, do conhecimento de si mesmo. Essa é a sabedoria divina. Livro de Siracida, capítulo 24, versículos de 1 a 5 e capítulo 9. Livro de Siracida é o livro do Eclesiástico. A sabedoria faz o seu próprio elogio. A gente já tinha até comentado esse primeiro versículo no vídeo anterior. Honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo. Ela diz, saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Ora, quem sai da boca do Altíssimo? A sua palavra. Deus está revelando a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos. Meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra. Imperei sobre todos os povos. Então, essa sabedoria que está com Deus desde o princípio. Quem é essa sabedoria? Vai nos explicar João no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 1 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ainda vai nos dizer, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o Espírito Santo, esse dom incriado, que é gerado a partir dessa relação divina entre as pessoas divinas, o livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 7, vai dizer, com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo. E ele, que tem unidas todas as coisas, ouve toda a voz. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10b.
porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, esse Espírito de Deus é também pessoal. Por que que ele é pessoal? Porque ele também conhece. Ele também penetra tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Só quem conhece a Deus profundamente é Ele mesmo. Então, esse Espírito de Deus é Deus com o Pai e com o Filho. Sabedoria, capítulo 7, versículos de 24 e 27. Mas ajo que todo o universo é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se sobre ela. Ela é uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus. É uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode, imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. Ou seja, é esse Espírito que permeia toda a criação e toda criatura e que vem de Deus, que nos ilumina e nos esclarece as verdades eternas. É esse Espírito que se move em nós, que nos dá a conhecer quem Deus é. Assim nós nos tornamos amigos de Deus. Logo Jesus Cristo vai dizer: eu já não vos chamo servos, chamo-vos de amigos, porque tudo vos dei a conhecer. Portanto, essa revelação pública se dá por encerrada no plano da salvação, quando, depois que começa a transmissão, o último dos apóstolos morre. E essa transmissão ela começa de formas distintas. Primeiro, uma transmissão que, embora seja da mesma fonte, ela comece naturalmente de forma oral. Os discípulos vão explicando, vão interpretando aqueles momentos que estiveram junto do Verbo de Deus e vão propagando a boa nova, disseminando a notícia. Até que num dado momento, naturalmente, surge a necessidade de escrever algumas coisas, de deixar algum relato. E o que é mais interessante é que quando esses relatos do Novo Testamento foram sendo compostos, foram sendo escritos, os apóstolos não pensavam em nós. São Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele destinou aquela carta a uma comunidade que morava em Roma. Não foi para nós. E como isso chegou até nós? Chegou através do próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi inspirando aqueles escritores sagrados para que essa mensagem continuasse e chegasse até nós. É assim, então, que hoje ainda temos posse da plenitude dessa revelação. Da tradição que chamamos de oral, nasce, então, a sagrada tradição. A tradição sagrada porque é inspirada. Porque muito além de um burburinho, de uma fofoca daquele tempo, foi o que Deus pediu, foi que Cristo pediu aos apóstolos que fizessem, que andassem por todo mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. Essa tradição ela é sagrada. E desses escritos nasceram as sagradas escrituras, os escritos sagrados. Que, por um lado, as sagradas escrituras dão o testemunho
dessa tradição sagrada. E, por outro lado, essa tradição sagrada é a que dá base para as Sagradas Escrituras. Uma depende da outra. Não tem como nós conhecermos a plenitude da revelação nos utilizando só das Sagradas Escrituras e abrindo mão da Sagrada Tradição. Porque as próprias Sagradas Escrituras nasceram desse processo. Elas vieram de uma tradição sagrada. E por isso, abrir mão da tradição sagrada é ignorar grande parte das Escrituras. Esse munus e essa tarefa sagrada de depois interpretar os textos sagrados, de se identificar na tradição o que é de inspiração divina, é obra daquilo que chamamos de sagrado magistério. O que é o sagrado magistério? O magistério é o meio com que a igreja estuda, interpreta e propaga a boa nova. É então por meio da igreja que nós temos a Bíblia. É por ela que chegaram esses escritos em nossas mãos. E é também por ela que nós somos livres de interpretações equivocadas e que nós nos aprofundamos de maneira mais direta naquela verdade revelada. E como eu disse, essa revelação sobrenatural também pode acontecer de maneira particular e privada. Na vida de vários santos isso aconteceu. Onde Deus, para aquelas pessoas, segue revelando uma forma mais correta de se interpretar o dado já revelado. Nas revelações privadas, nada de novo vai vir ao nosso encontro, mas as verdades vão sendo explicitadas, vão sendo explicadas, vão sendo corrigidas. E assim, na história da igreja, na história da humanidade, a história dos dogmas, onde os conceitos fundamentais da nossa fé vão sendo, então, estruturados de uso das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição. Então, esse é o esquema. Esse esquema eu devo ao crédito ao padre Rodrigo, do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Foi ele que deu essa aula para nós. E ele serve, então, para nós aprofundarmos esses dados. E eu também gostaria de deixar com vocês uma espécie de estudo dirigido. A Constituição Dogmática Dein Verbum é a obra do Concílio Vaticano II, que fala especificamente sobre a revelação nas Sagradas Escrituras. Então, do número 1 ao número 10 da Dein Verbum, vários pontos da revelação eles vão sendo explicados. E de uso com esse esquema, você pode, então, ser orientado para se aprofundar nestes temas. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas. Por exemplo, do número 1 até o número 6 da Dei Verbum, cada um desses tópicos falará sobre os conteúdos da revelação. Do número 7 ao número 10, vai se falar então dos modos da revelação. O que significa os modos da revelação? Revelação natural, revelação sobrenatural, revelação privada, revelação pública, sobre a transmissão, sobre a tradição, sobre a Sagrada Escritura, sobre o magistério. E de 1 a 6, o conteúdo da revelação, que Deus quis revelar a pessoa de si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando daqueles dois pressupostos, a revelação pressupõe a fé e depois a revelação pressupõe o conhecimento da pessoa de Deus. Por que a revelação pressupõe a fé? Porque é a partir do Espírito Santo
que nós chegamos ao conhecimento da verdade. E o Espírito Santo move os nossos corações para o pleno conhecimento da fé e da verdade. E aí, se você quiser também anotar mais algumas referências sobre a revelação, seja ela pública, natural ou sobrenatural, também alguns textos bíblicos. Então, primeiro, para a revelação, num âmbito geral. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 4. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Ou seja, Deus nos deu a conhecer tudo que nos é necessário. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. João, capítulo 17, versículo 3. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Todavia, Deus nos revelou pelo Espírito, por isso pressupõe a fé, porque o Espírito penetra tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Então, essa relação entre o homem e Deus, que pressupõe a fé, nós poderemos ter uma boa indicação na DEM Verbo número 2 e na DEM Verbo número 5. Sobre a revelação natural, uma excelente indicação é a DEM Verbo número 6. E também alguns textos da Sagrada Escritura. Romanos, capítulo 1, versículos de 19 a 20. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eles os leem em si mesmos. Pois Deus lhes revelou com evidência, ou seja, algumas coisas de Deus são evidentes e nós mesmos nós podemos ter essas intuições. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Sabedoria 13, versículos de 1 a 8. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando as suas obras. Então, o autor do livro da sabedoria diz que são insensatos aqueles que, nesse dado da revelação natural, não conseguem chegar até Deus. Por quê? Porque alguns tomaram fogo, ou vento, ou ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados por sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre todas elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam, por meio delas, que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observaram com cuidado e, porque eles as consideraram belas, deixaram-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder prescrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é o seu Senhor?
Ou seja, se no dado da revelação natural eles puderam até ter uma intuição de que Deus existe, por que então não foram mais a fundo? E aí Deus se revela de uma maneira sobrenatural, para que nós pudéssemos ir nas profundezas de Deus. Sobre a revelação sobrenatural, Dei Verbum número 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que essa passagenzinha do Gênesis tem a nos iluminar? O que ela quer nos ensinar é que desde o princípio da criação, Deus já queria se revelar a nós. Deus já queria que o conhecêssemos e ter essa relação conosco. E nem o pecado vai impedir que Deus se revele ao longo da história. E não impediu. Cristo veio ao mundo, venceu a morte e deu-nos os remédios para vencer o pecado. Gênesis 12, versículos de 2 a 4. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Este é um trecho do relato da aliança que se formara com Abraão. O começo, o princípio dessa revelação sobrenatural, dessas primeiras alianças. Depois, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, por isso se revela. João, capítulo 14, versículos 9 e 10. Respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conhece? Filipe, aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é que realiza as suas próprias obras. Ou seja, na encarnação de Cristo, Cristo vem para revelar o Pai. E revelando a si mesmo, revela o Pai. Revela o Pai e anuncia a vinda do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, novamente, vai nos iluminar a entender um pouco sobre essa plenitude da revelação. No número 65 agora, citando a carta aos Hebreus, vai dizer: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não há outra palavra senão esta. Então aqui, um testemunho do magistério sobre a plenitude da revelação. E a revelação privada é essa, que nos serve de utilidade, para que todo o gênero humano possa se aprofundar nos dados da verdade já revelada. Sobre a revelação pública, a encarnação, Dei Verbum número 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a lei terrena, viveu como nós. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Efésios capítulo 2, versículo 18. Portanto, é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele nos manifestou,
Cristo, o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, desde a criação, para realizá-lo na plenitude dos tempos. O desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. João, capítulo 15, versículo 15. Vos chamei amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, Cristo disse-nos tudo, e por isso nós somos amigos de Deus. Dessas formas de transmissão da verdade revelada, a dei verbo número 7 e a dei verbo número 8 sobre a revelação oral. João, capítulo 20, versículo 30. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. E ainda João 21, 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas, que se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Ou seja, na Bíblia, não temos tudo sobre Deus. O que nós temos é todo o necessário sobre Deus para a nossa salvação. Em João, capítulo 14, versículos 16 a 17, 19 a 20 e 22 a 26, em uma conversa com seus discípulos, Jesus anuncia que enviará o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo em vós, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E perguntou-lhe então Judas, não Iscariotes: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então o apóstolo Judas interpela Jesus: Mas, Senhor, se o Senhor nos fala dessas verdades e se elas são essenciais para a nossa salvação, por que o Senhor fala só para nós e não fala para todos? E Jesus o interpela: porque vocês que deverão continuar essa obra. Eu enviarei o Espírito Santo, que permanecerá convosco sempre. E eu permanecerei com o Pai, e vós unidos a mim. Então essa transmissão se torna pública, se torna universal, a partir do envio missionário. Sobre a transmissão escrita, podemos acessar a Dei Verbo número 9 e também 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, ou seja, São Paulo primeiro transmitiu de maneira oral, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O próprio apóstolo São Paulo se utiliza dessas Escrituras, desse dado revelado, para fundamentar o seu discurso. Então, essa tradição
ela é fundamentada também na Deum Verbum no número 8. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservais os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por nossa carta. Ou seja, nós não podemos excluir da revelação esse edifício sólido que chamamos de tradição. Nós não podemos nos aproximar de maneira efetiva e profunda das Sagradas Escrituras, lançando mão de tudo aquilo que deu origem às próprias Sagradas Escrituras. É assim que a Igreja nos orienta. É assim, então, que o Sagrado Magistério nos dá esse depósito de fé e de verdade. Então, é um conteúdo um pouco denso. Lancei algumas bases e espero que vocês possam se aprofundar mais. Por hoje, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. E a partir então das próximas semanas, nós vamos poder nos voltar mais especificamente sobre as Sagradas Escrituras. Falar um pouco mais e mais profundamente sobre o processo de escrita, sobre o processo de inspiração, sobre os idiomas que compõem as Sagradas Escrituras, também sobre as traduções que nós temos, os gêneros literários e etc. Então, assunto para as nossas próximas conversas, para os nossos próximos encontros. Eu espero mais uma vez que isso tenha te ajudado, que você possa se aprofundar e se interesse em se aprofundar cada vez mais nesses assuntos tão necessários para a nossa santificação. Se você gostou dessa aula, eu peço que você dê o curtir na página, compartilhe também os vídeos, se inscreva no canal. Elas vão estar disponíveis sempre às terças-feiras, a partir das 20h30. E nós nos vemos então semana que vem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima.